Boa noite a todos. Como sempre, meu boa noite para todos os irmãos e irmãs. E nossa fala de hoje é sobre o Consolador prometido, ou seja, sobre o Espiritismo. O que é mesmo o Espiritismo? Espiritismo, doutrina espírita, Consolador prometido, cristianismo, praticamente tudo a mesma coisa. É só questão de detalhes para saber separar, para não haver confusão. Para muitas pessoas, o Espiritismo é apenas uma ciência. Para outro grupo, é uma filosofia. Para um terceiro grupo, é uma religião. E o que será mesmo? Para nós cristãos, é tudo isso ao mesmo tempo. É religião, filosofia e ciência. Porque sendo o cristianismo original, não poderia ser diferente. A obra divina é perfeita. Então, qualquer uma entidade, uma organização, um grupo, uma ciência, precisa ser organizada de forma perfeita. Aqui na Terra nem sempre, mas no plano espiritual tudo é completamente organizado do início ao fim, pré-programado com milhões de anos antes. Então, o cristianismo é a religião cristã divina por excelência, mas ele se divide em 3 grandes grupos. O cristianismo de Roma, o cristianismo original e um terceiro grupo que poderia ser colocado também, que é o protestantismo, que é a reforma luterana. Mas no fundo só existe 2, porque a reforma luterana ou o protestantismo é apenas uma facção do cristianismo de Roma, que separou da igreja. No fundo, na essência, é uma coisa só, porque ele segue as mesmas doutrinas, os mesmos dogmas, acredita na mesma Bíblia, só que com interpretações variadas e diferentes. Mas ele se fundamenta na Bíblia e todos têm a pretensão de ser o cristianismo original. Mas nós sabemos que não é assim. Tudo começou primeiro com Moisés, criando e organizando a religião monoteísta, que é o judaísmo. Esse foi o primeiro passo para a chegada do cristianismo aqui no planeta Terra. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés e aquele combate ferrenho que foi feito contra o politeísmo, aquela luta de Moisés para organizar uma religião monoteísta, para deixar a crença nos vários deuses e acreditar num único Deus, isso chama monoteísmo. Isso foi o primeiro passo para criar o cristianismo. Aí o tempo passou. A religião de Moisés apenas conhecia a justiça. Não sabia o que era amor, nem perdão, nem caridade. Era lei cruel, ditadura total, olho por olho, dente por dente, como a gente sabe. Era o tempo da violência. Portanto, todos nós éramos, na época, muito simples, muito ignorantes, muito violentos, primitivos. E por isso
aquilo foi apenas o início. Passar o tempo, né? Passaram-se os tempos e chegou Sócrates e Platão na Grécia, dois filósofos espiritualistas, eles não eram pagãos. E eles começaram a ensinar os primeiros ensinamentos cristãos. Os primeiros ensinamentos que mais tarde Jesus viria confirmar. A reencarnação, lei de evolução, a existência de muitos outros mundos habitados. Tudo isso foi dado o início já no tempo de Sócrates e de Platão na Grécia, 400 anos antes de Cristo. Esses sábios foram enviados por Jesus, programados para renascer na Grécia, para poder oferecer o princípio dos dogmas cristãos. Bem, 1250 anos depois de Moisés chegou Jesus, com nova proposta, completamente diferente e estranhas dos ensinamentos da lei de Moisés. Veio trazer a paz, o amor, veio falar de caridade, de perdão, coisa que Moisés não conhecia e que na época era impossível se conhecer, porque nós éramos ainda primitivos, rudes, e não podíamos ainda entender dessas coisas, porque tudo depende de uma grande lei chamada lei de evolução. Jesus chegou, preparou os discípulos, 12 discípulos que se tornaram seus apóstolos. E depois, pouco tempo depois que Jesus pregou, ensinou, ele teve o cuidado de prevenir uma terceira revelação. Porque Moisés é considerado a primeira grande revelação, Jesus a segunda revelação. Então Jesus preparou a terceira, que seria o Espiritismo. Que é isso que é o Consolador que ele prometeu, né? Lá no Evangelho de João, o Consolador prometido, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Isso é que chama a terceira grande revelação divina, o Espiritismo. Que é para completar a obra divina, que é o maior patrimônio enviado do céu para o planeta, o cristianismo. Não só para o planeta Terra, o cristianismo de Cristo, ele é enviado para todos os planetas habitados. E deve ser a mesma coisa, dividido em revelações, em épocas, já que não pode chegar tudo de uma vez só, que as nossas mentes não poderiam entender, captar. Jesus sabia muito bem que depois que ele ensinou, deu o exemplo, depois que ele deu o exemplo, que ele ensinou, o que é que ele fez? Preparou, alertou os discípulos e todos nós de que logo depois dele chegaria uma organização ou igreja que com o tempo se tornaria poderosa e, por ignorância, por falta de interpretação legítima dos ensinamentos deles, ia desvirtuar os ensinamentos de Jesus, ia se afastar lentamente, aos pouquinhos, todos os ensinamentos de Jesus. Com o tempo, jogar fora, literalmente jogar fora, e substituir por outros dogmas, outras coisas, ensinamentos que Jesus jamais ensinou e nem ensinaria.
Isso foi o que aconteceu. Jesus, Mateus 7,15, ele alertou. Capítulo 23 de Mateus tornou a alertar. Na cadeira de Moisés vão se sentar mestres que vão ensinar doutrinas desviadas e diferentes de mim. Paulo apóstolo também. Paulo apóstolo fez a mesma coisa. Em Atos 20, 29, ele disse: depois da minha morte vão surgir novos mestres com doutrinas diferentes. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo tornou a alertar, dizendo: não extinguir o espírito e não desprezar a mediunidade. Na época chamava profecia, não desprezar as profecias, que hoje nós sabemos que na época era chamada, a mediunidade era chamada apenas pelo nome de profecia, que profecia é apenas uma das modalidades da mediunidade. Foi alertado muitas vezes sobre essa questão. Mais ou menos nos anos 52 para 53, ou seja, os 20 anos depois que Jesus já tinha voltado para os céus, Paulo apóstolo escreveu uma carta aos Romanos, e no capítulo 5, verso 9, ele diz: nós somos purificados pela morte de Jesus. Também o apóstolo João Evangelista, na primeira carta, verso 1, capítulo 1, verso 7, ele diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, todo pecado. Ora, isso foi uma influência que eles receberam do mitraísmo. O mitraísmo era uma religião pagã que invadiu o Império Romano no meado do segundo século, logo depois que Jesus voltou para os céus. E ela ensinava dizendo que a salvação é feita pelo sangue de um herói que se deixa assassinar para poder seu sangue remir ou salvar a humanidade. Isso caiu como uma luva, porque obedecendo àquela lei que todos nós conhecemos, a lei de menor esforço, todos nós temos a tendência de querer tudo mais simples, mais fácil. Todos nós fugimos do difícil. Então é muito mais fácil acreditar que a salvação é feita por meio de um herói, por meio do sangue de alguém que derrama na cruz por nós. Muito mais fácil acreditar nisso do que investir na prática dos ensinamentos de Jesus, que na verdade são muito difíceis de serem praticados. Então essa ideia serviu de base, de fundamento para a doutrina católica mais tarde. E depois os nossos irmãos evangélicos herdaram, porque são herdeiros legítimos da Igreja Católica, e continua até os dias de hoje esse grande equívoco, essa grande heresia de que somos salvos pela fé em Jesus e pelo poder do seu sangue e da sua morte na cruz. Isso é terrível, porque isso deixa as pessoas muito cômodas. Acreditar que Jesus é meu Salvador, deu a vida por nós, pingou sangue na cruz por nós. Nós não precisamos fazer mais nada, somos salvos. Isso é um absurdo, porque trata-se de uma interpretação inteiramente errônea. Então a igreja foi criada daí para cá, lentamente, ela foi crescendo, ficando rica, poderosa, até criar uma teocracia, ou seja, misturar religião com política, e se tornou altamente rica
e começou a abusar, passar o pé pela mão, criou inquisições, cruzadas, santo ofício, excomunhões, perseguições, prisões. Tudo ela aplicou contra as pessoas que não admitiam os ensinamentos dela, que não lia pela cartilha dela. Todos aqueles filósofos e pensadores e teólogos que não admitiam os dogmas católicos, os dogmas que ela mesma criou, era chamado de hereges, apóstatas. Eram excomungados, eram perseguidos, eram presos. E isso ficou, durante 700 anos a igreja fez isso. A igreja, lembrando bem, somos nós. Não existe igreja sem pessoas. Nós, em outras encarnações, quando éramos católicos, fizemos tudo isso. Não é jogando para cima de um grupo e dizer nós somos livres, não. Nós mesmos, em encarnações de 300, 400, 500 anos atrás, nós foi quem fizemos isso. Assassinamos, fomos assassinados, excomungamos, fomos excomungados, e assim a humanidade vai caminhando lentamente para aprender com seus próprios erros. Porque nós aprendemos com os nossos erros. Chegou o protestantismo no século XVI, ajudou muito, porque com a revolta de padres, teólogos e alguns políticos, com essa revolta contra o papado, contra Roma, contra o poder de Roma, quebrou um pouco a prepotência e o poder político da igreja. E aí foi maneirando a situação para poder preparar o caminho para a chegada do Espiritismo. Depois, no século XVIII, pintou a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Levou muita gente grande para o cadafalso. Houve uma revolta geral na França contra o poder dos religiosos, do clero, dos bispos que andavam nadando no ouro, e da burguesia, dos grandes latifúndios. Tudo isso ajudou muito. Logo depois veio o Iluminismo, que foi o movimento filosófico da França, principalmente por o sábio Voltaire, Rousseau, Robespierre e outros, que fizeram a cabeça das pessoas para acreditar mais em si mesmo, em sua própria inteligência, do que ser dirigido pela inteligência dos outros. Tudo isso ajudou a quebrar o poder da teologia da igreja, a igreja de Roma. Só depois disso tudo, a Renascença, é que o Espiritismo poderia chegar. Porque o Espiritismo não poderia chegar antes de acabar com esse abuso. Porque nós, espíritas, trabalhamos com a mediunidade. E os médiuns eram considerados feiticeiros, malditos, endemoniados. Era levado para as fogueiras, queimado vivos. Dizem alguns historiadores que mais ou menos 1 milhão de pessoas perderam a vida debaixo do poder de Roma durante 700 anos. Pode ser um exagero, mas... Bom, essa é a história do cristianismo implantado na Terra. Aí então chegou o século XIX, o século das luzes, porque o tempo da Idade Média era chamado a época das trevas, porque lá funcionava a base da ignorância, da violência, do terror, da teocracia, de tudo. O século XIX veio mudar tudo. Dentro do século XIX, de 1801 até 1899,
foram criadas, inventadas e descobertas. Tudo isso que não existia antes, até o início do século XIX, todos nós vivíamos como cegos. Não existia invenção, descoberta, ciência alguma, porque as ciências começaram a desabrochar no finalzinho do século XVIII para desabrochar no século XIX. Tudo isso foi programado de lá para cá, do plano espiritual, para poder o espiritismo chegar no meio do século XIX. Ó, todas essas invenções foram criadas dentro do século XIX. Só que um pouquinho. Ar-condicionado, barco a vapor, conservação de alimentos, a bicicleta, a borracha, o compasso, o giroscópio, a celuloide, a caneta tinteiro, a capa plástica, o cinema, a caixa de fósforo, o eletroímã, o fecho-eclair, a fotografia preto e branco e depois a cores, a pilha, a refrigeração mecânica, o submarino, a máquina de costura, a máquina de escrever, o motor a gasolina, o motor a combustão interna, motor a óleo, motor elétrico, o LP, o disco, 78 rotações, a lâmpada elétrica, a nitroglicerina, o paraquedas, o para-raio, o pneu de borracha, o rádio, o telégrafo, o telefone, o teor mecânico, o soro antiofídico, a bactéria da tuberculose descoberta, a bactéria do barbeiro, a penicilina, a genética, a psicanálise, a Sociedade Brasileira de Eubiose, a Academia Brasileira de Letras, o Corpo de Bombeiro, a Estrada de Ferro, a língua Esperanto, os vicentinos, a primeira biblioteca pública, a independência do Brasil, a proclamação do Brasil e a Lei Áurea, a libertação dos escravos e muito mais coisas. Tudo isso dentro do século XIX. Ora, eu tenho uma lista, uma pesquisa de 1.200 nomes de pessoas famosas do mundo inteiro. E eu fiz uma pesquisa para ver, até o século XVIII, só apareceram 76 grandes nomes de cientistas do século XVIII para o XIX, num pulinho que deu, foi para 240. Quando foi no século seguinte, no século XX, em vez de subir, diminuiu para metade, 111 nomes de grandes pessoas importantes nascidas dentro do século. E essas coisas geralmente não é visto, não é analisado, não é levado a sério. Quando se pergunta, por exemplo, a um economista, por que aconteceu tanto nascimento, tantas pessoas renasceram, quantos espíritos vieram reencarnados dentro do século XIX? A explicação deles é a seguinte: é uma explosão demográfica. Claro, é uma explosão demográfica. Mas e o porquê da explosão? Porque a filosofia busca a causa. Por quê? Aí agora ele não sabe responder o porquê. Ah, migração, imigração e outros fatores assim econômicos e políticos, mas não, é de cima para baixo, foi programado por Jesus para acontecer tudo isso, para que todos aqueles grandes espíritos do passado voltassem a reencarnar dentro do século XIX para dar sustentação ao espiritismo. Bom, 1835, um grande passo aconteceu. O Papa Gregório XVI mandou uma ordem para a igreja acabar com as inquisições, deixar de matar, condenar, excomungar. Esse foi o primeiro grande passo para o espiritismo chegar. Porque quando se a situação continuasse como estava, não tinha clima para isso, de jeito nenhum. Kardec ia ser assassinado.
Bem, só ele, né? Todos que auxiliaram ele. acontece o seguinte, 1848, 13 anos depois que o Papa Gregório XVI mandou acabar com a Inquisição, aí o clima já foi outro, começou a maneirar. Os médios já não iam ficar preocupados com serem assassinados, porque a Inquisição acabou. Acabou, mas nem sempre, nem tudo. Porque em 1861, no dia 9 de outubro, em Barcelona, foram queimados publicamente na praça 300 livros sagrados do Espiritismo pelo bispo católico lá da Espanha. Então a Inquisição já tinha acabado. Kardec tinha o direito de cobrar indenização. Mas ele perguntou ao seu espírito guia, o orientador, disse, não, deixe como está. O Espiritismo só vai ganhar com isso. Quem tem muito a perder é a igreja. Dito e feito, porque os jornais do mundo inteiro publicaram tudo aquilo ali. Por que publicaram? Porque a Inquisição já tinha acabado. Porque no tempo da Inquisição, qualquer crime que a igreja fazia, ela era cheia de poder político e financeiro, então ela cobria o evento para ninguém ficar sabendo. E aí os jornais agora, os estudantes passavam, os universitários, olhavam lá aquele fogo queimando as obras de Allan Kardec lá, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e a Revista Espírita. Aí eles gritavam, chamando o bispo católico lá de burro. Por que dizia? Porque a Inquisição já tinha acabado. Senão ele ficava quietinho, senão ia para a fogueira também. A coisa era preta, como se diz, né? Aliás, ninguém usa mais essa palavra de preta, porque isso é preconceito, né, de cor. Mas geralmente se tem o hábito ainda de falar que a coisa está preta, que a coisa está escura. Bom. E assim Kardec chegou. 1848, lá no condado de Nova York, um pastor evangélico chamado George Fox, pai de duas meninas de 14 e 15 anos, que eram médios de efeito físico, começou lá uma tal, como ele chamava, de assombração, a aparição de um espírito lá na casa, na residência do pastor. Batendo, é espírito batedor, né? A primeira forma de se comunicar, né? Batendo. Hoje em dia, cientificamente, chama tipologia. Se comunicar por meio de pancada de aviso. E foi descoberto que esse espírito chamado Carlos Rosma tinha sido assassinado para roubar o seu baú, a mala estava escondido, soterrado debaixo de uma parede. Viu? Então isso deu pano para a manga. Foi o primeiro grande impulso para a chegada da codificação espírita. Foi isso. Os jornais americanos levaram para a Europa inteira, não só na América, mas para toda a Europa, saiu a notícia daquela assombração, daquele espírito batendo lá em Nova York. Aquelas meninas nunca souberam o que era espiritismo, porque espiritismo não é isso. Isso é apenas o sinal da chegada do espiritismo. Faz parte da história do espiritismo, o fenômeno lá chamado Hildesville. Porque o espiritismo nasceu, foi 5 anos depois na França, com as mesas girantes. Então aquelas meninas eram apenas médium. Quando elas viram que a notícia correu para o mundo inteiro, que os padres e pastores caíam em cima dela, chamando ela de feiticeira e perseguindo e querendo entrevista, querendo saber tudo, elas com medo de ir para a fogueira também, elas negaram tudo. Não, foi brincadeira da gente, foi truque, foi fraude. E hoje, o
Dom Estevão Bittencourt, faleceu há pouco tempo, bispo lá da PUC do Rio de Janeiro, ele colocou uma apostila de 11 páginas na internet. Antes de falecer, ele faleceu em 1992, eu tenho essas 11 páginas da internet. Ele coloca tudo aquilo das entrevistas das meninas como prova de que o Espiritismo foi criado por elas. Ora, é incrível como é que um bispo, teólogo da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio, é tão ignorante em matéria de Espiritismo, que não sabe que aquilo não foi a doutrina espírita, aquilo foi o primeiro sinal. Para quê? Porque na época ninguém acreditava mais em espírito. Depois de que surgiram centenas de igrejas evangélicas, cada um pregando diferente, aí acabou a fé em espírito. Aconteceu exatamente aquilo que Paulo Apóstolo escreveu lá, dizendo, não extinguir o espírito, quer dizer, não acabar com a ideia de espírito. E foi isso que estava acontecendo. E era obrigado a acontecer aquele fenômeno para os jornais espalhar para o mundo todo, para poder as pessoas começarem a acreditar que espírito somos nós. Não é um bichinho diabólico criado por fora da natureza, somos nós. Morremos, estamos do outro lado, somos espíritos. Ninguém entendia espírito assim, porque a confusão foi enorme que a igreja fez. Até hoje a confusão é muito grande. A igreja diz que espírito que existe, o único espírito bom é o chamado de Espírito Santo que eles inventaram. E nós sabemos que não existe prova alguma em Bíblia que Jesus nunca falou em Espírito Santo, mas a Bíblia está cheia dessa palavra pelas traduções que as igrejas colocam. Então, essa confusão toda foi obrigada a ser desfeita por aqueles fenômenos que os jornais iam levar para o mundo inteiro. 5 anos depois, na França, chegou as mesas girantes. Aí, nessa época, o professor Denisard Rivail, professor Denisard Léon Hippolyte Rivail, cientista, magnetizador, hipnotizador, educador, benfeitor da humanidade, escritor clássico, gênio, verdadeiro gênio, que depois se chamou, trocou o nome para Allan Kardec. Esse era o professor Denisard. Na época, um movimento científico vindo da Áustria, chamado de mesmerismo, fazia experiência com magnetismo animal e magnetismo mesmo, para magnetizar a madeira, uma peça de um pau qualquer, uma matéria qualquer, podia ser magnetizada. Era experiência científica. O professor Denisard, que mais tarde se chamou Allan Kardec, era considerado na época o maior cientista. Homem sério, metódico, honesto, educador, tinha sido discípulo de Henri Pestalozzi na Suíça, que foi o maior educador que existiu e benfeitor da criança abandonada. Kardec estudou com eles lá no Instituto de Verdun, na Suíça. Então, era o homem considerado o maior gênio. 2 amigos dele, Fortier e Carlotti, fizeram umas experiências lá com a mesa, e o magnetismo mexia com as mesas. Fazia a mesa levantar e bater o pé no chão, sem ninguém pôr a mão, todo mundo de longe olhando, por meio do magnetismo. Falaram para Kardec, para o professor. Ele disse, isso aí é normal. Poucos dias depois, ele disse, professor, a coisa agora
está muito mais grave. Agora as mesas não apenas sacode, levanta o pé e bate no chão por elas mesmas, mas responde pergunta por meio de sinais. Aí Kardec disse o quê? Enquanto não me provarem que mesa tem cérebro para pensar e nervo para sentir, para mim essa história é para fazer boi dormir em pé. Kardec não era místico, acreditador em nada, era séptico, porque todo cientista tem que ser séptico. Tem que meter a mão e pegar, fazer como Tomé. Agora eu creio porque eu vi. Cientista é assim. Voltaram, falaram para ele de novo. Ele falou, vamos lá para ver. Aí chamou a esposa. Ele se casou com 28 anos, em 1832. E a esposa dele era cientista também, professora de belas artes, escritora, e não tiveram filho. Ela foi com ele, quando chegou lá, ficaram longe da mesa, todo mundo distante. Ele levantou, examinou tudo, olhou tudo, viu se tinha algum fio ligado, viu se tinha algum problema qualquer. Tinha nada. A mesa batia, respondia as perguntas. Fazia uma pergunta, as pessoas faziam uma pergunta, né? Aí o espírito, claro, não é a mesa que responde, é o espírito que está agindo na mesa. Levantava a mesa, batia uma resposta para dizer sim, duas pancadas para responder se a resposta fosse não. Fosse não. Depois criaram uma cesta de bico. Foi um sistema mais sofisticado. Colocava a mesa, a cesta no meio da mesa, ficava todo distante da mesa. Aí o médium fazia a pergunta, quer dizer, o doutrinador fazia a pergunta por meio da médium, senhorita Jafé e muitas outras. E o espírito mexia com a mesa, com a cesta, e virava o bico da cesta para a pessoa que estava sendo interrogada. E respondia a pergunta. Depois de muita experiência com isso, várias vezes, o cientista se convenceu que era realidade pura e não fraude, e trama e não sei o quê, como até hoje muitos inimigos nossos dizem que aquilo ali foi tudo feito com mágica e outras coisas assim. Quando foi em 1856, veio o grande compromisso. A cesta virou o bico direto para o professor e o Espírito falou, e tu, Denizar, tua missão é esta, reconstruir o edifício que foi demolido. Aí ele ficou pensando naquilo, que edifício é esse? Com o tempo foi explicado, o edifício é o cristianismo. Por que foi demolido? Destruído pela igreja. Criado dogmas e jogado os ensinamentos de Jesus para trás. Então ele, Kardec, estava sendo escolhido direto pelo plano espiritual para colocar o ponto no i. Uma missão espinhosa, dura e difícil, que ele passou 15 anos, morreu esgotado, pobre, de tanto trabalhar para dar conta dessa missão. Assistiu centenas de sessões espíritas, na época se chamava sessões espíritas, hoje nós chamamos de reunião mediúnica, né? Assistiu tudo e comprovou a realidade por meio da unanimidade da doutrina. O que é isso? Cada sessão espírita, as perguntas que Kardec fazia, foram feitas em 15 anos de trabalho, 1019 perguntas,
Está todas no livro dos Espíritos, com todas as respostas. Essas perguntas foram todas perguntadas 2, 3 vezes a espíritos diferentes, em centro espírita diferente, e a resposta era igual, nada de contradizer uns outros. A grande diferença da teologia dos tempos da igreja é que cada teólogo, cada um padre tinha uma opinião diferente e nunca concordava e se excomungava uns aos outros e se perseguia e assim por diante. Totalmente diferente. A doutrina espírita veio codificada por Kardec, perguntado tudo isso repetidas vezes, e todos os espíritos diziam sempre a mesma coisa. E os espíritos, quem são esses espíritos? Padres, santos canonizados, cientistas, que já tinham falecido muito antes e que estava no plano espiritual aguardando a ordem de Jesus para trazer a doutrina para a Terra. Paulo Apóstolo, João Evangelista, Erasto, que foi discípulo de Paulo, é o cientista, o médico Hahnemann, Samuel Hahnemann, que foi o criador da medicina homeopática, Henri Heine, e muitos outros, Lacordaire, Lamennais, Fenelon, bispos famosos da Igreja Católica, que estava desencarnado do outro lado, foram todos eles que Jesus programou para poder vir trazer por meio dos médios, trazer a interpretação, o comentário correto dos evangelhos. E esses espíritos não vieram bater de frente com a igreja, não vieram condenar padre, nem falar de igreja, nem condenar nada. Vieram só interpretar de maneira atual os ensinamentos de Jesus, para trazer a origem do jeito que Jesus pregava no primeiro século e não do jeito que as igrejas interpretam e comentam nos seus púlpitos. Então é isso, nós estamos aí com o cristianismo completo. 3 grandes revelações: filosofia, ciência e religião. Religião porque é o mesmo ensinamento da doutrina cristã que foi pregado e ensinado no primeiro século. Filosofia porque busca as causas, busca a origem, o porquê, o que acontece depois da morte, como é o julgamento, como é que Jesus, como é que Deus nos perdoa. E a parte científica para saber daqui para cima como é que ocorrem as coisas. Então, a ciência espírita é que trata, por exemplo, da mediunidade, da psicografia, da psicofonia, da materialização de espírito, dos fluidos, viu? Tudo isso. E então, o cristianismo original está conosco, do jeito que Jesus pregou, sem rituais, sem sacramento, sem missa, sem papa, sem imagem, sem nenhum tipo de coisa dessa, de cerimônia, de liturgia, porque não há necessidade de nada disso. Jesus não usou nada disso. Tudo isso foi a igreja que criou com o tempo, nós que criamos com o tempo no passado. Então o Espiritismo veio trazer de volta do jeito que era no tempo de Jesus. É preciso que se repita isso para ver o que é o cristianismo. E assim, e é por isso que o cristianismo, aliás, que o Espiritismo é o cristianismo renovado. É a última parte, é a chamada complemento natural do cristianismo. E hoje nós estamos com a faca e o queijo na mão. Além de estar com a doutrina codificada, respeitada, acreditada, porque no início, quando ela chegou no Brasil, quando o Espiritismo chegou no Brasil, foi confundido com candomblé, com macumba, com feitiçaria. Foi misturado com tudo isso.
Depois, no ano de 1949, houve um pacto chamado Pacto Áureo, para poder dividir bem, para interpretar bem a diferença que tem do candomblé para o espiritismo, da teosofia, da antroposofia, dos Rosacruzes, da maçonaria, de tudo isso, a diferença que tem para o espiritismo, inclusive da Umbanda e da Quimbanda, porque a Umbanda é quase espírita, falta pouquinho, mas não é exatamente espírita ainda, porque ainda existem algumas coisas, alguns ensinamentos, alguns rituais que nós não temos. Mas a Umbanda é 90% espírita. Já a Quimbanda não, é um pouco mais afastado.